E aí, aqui é o Node, imagine só. Em 1992, em uma aldeia na Tailândia, o norte-americano Tom, sua filha Stella e a esposa do Ampon passam a tarde no campo. Eles conversam sobre a origem do universo e enquanto Tom tem uma visão mais científica do assunto, do Ampon acredita na origem segundo a sua religião. Após isso, os três vão participar de um ritual do povoado, em homenagem a Don Hai, uma poderosa entidade mística. Segundo a lenda, os humanos invadiram seu reino e roubaram um de seus anéis, com Don Hai os castigando com anos de fome e seca. Desde então, os moradores realizam esse ritual como uma forma de pedir perdão à entidade e trazer prosperidade de volta à aldeia. Por fim, Stella e sua mãe chegam até um santuário na floresta quando escutam um rugido assustador, que parece vir da estátua de Don Hai, feita de carne crua. Mesmo assim, os moradores apenas seguem o ritual, e no fim do dia, mãe e filha retornam para casa ao lado de Tom. No caminho, Stella nota que seu tio Len Nun observa a floresta atentamente, como se soubesse de onde veio aquele rugido. Quando chega a noite, Tom aproveita que sua esposa e filha estão dormindo e entra na floresta, equipado com um tipo de bracelete. Ele se aproxima do local do santuário, onde vê pedaços de carne espalhados entre os galhos das árvores. Em seguida, Tom se depara com Don Hai, uma criatura monstruosa, que devora a estátua de carne e desaparece na escuridão da floresta. Logo em seguida, ele escuta um barulho, e ao olhar para os lados encontra Stella, que tinha seguido o pai escondido. Felizmente, ela não viu a criatura e Tom diz que irá levá-la de volta para casa, mas antes precisa pegar algo na floresta. Ao caminharem um pouco, os dois se deparam com uma forte luz à distância, e Tom deixa a filha em uma pequena cabana perto dali. Após isso, ele lhe entrega um comunicador e diz à garota que se não voltar logo, ela deve pedir ajuda pelo código Bravo 123. A garota obedece e Tom vai em direção à luz, quando seu bracelete começa a reagir, fazendo um artefato misterioso protegido por vários anéis descer até sua mão. Porém, quando estava prestes a pegá-lo, Don Hai reaparece e Tom aponta sua arma contra ela. A criatura vai embora, mas o objeto começa a se afastar de Tom e emite um poderoso feixe de luz, abrindo um gigantesco portal nos céus. Stella corre para ver se seu pai está bem, mas não há sinal dele por perto, e segundos depois, dezenas de corpos começam a cair do portal. Assustada, a garota volta até a cabana e envia o chamado de emergência, mas quando um dos corpos cai na cabana, ela foge da floresta em direção à aldeia. 31 anos depois, Stella agora trabalha em um museu e está fazendo uma apresentação aos visitantes sobre o sistema solar. No entanto, por causa de um erro cometido por sua supervisora, a jovem é culpada injustamente e demitida do emprego. Para piorar, ela não tem um lugar para morar desde o seu divórcio e vive se mudando de casa junto com a filha pequena chamada Valen. As duas estão jantando em uma lanchonete quando Stella recebe uma ligação do seu primo Iti, avisando que Du Ampon foi internada no hospital. Preocupada com a mãe, Stella decide voltar à sua antiga aldeia e pega uma carona com Iti, porém os dois primos não parecem se dar muito bem. Ao longo do caminho, Stella lembra do incidente na floresta e que no dia seguinte acordou em uma cama, ao lado de Du Ampon e do tio Len Nun. A garota conta sobre os corpos na floresta e o desaparecimento do seu pai, mas seu tio diz que tudo não passou de um sonho. Ele ainda conta que Tom abandonou a família e voltou aos Estados Unidos, mas Stella sempre soube que isso não era verdade. Horas depois, Stella chega até o hospital e encontra Du Ampon, debilitada por causa de sua condição. Ainda assim, ela conta para a filha que conversou com Tom através do comunicador e descobriu que ele foi transportado para outro mundo. Stella acredita que sua mãe está apenas alucinando por causa da febre e a deixa descansar um pouco no quarto. Mais tarde, ela vai reencontrar o tio Len Nun e seu filho Kong, e fica surpresa ao ver que nenhum deles parece ter envelhecido durante todo esse tempo. No entanto, Len Nun está mais interessado em comprar a propriedade de Du Ampon como uma forma de ajudar a família com as despesas. Então, Iti convence Stella a vender, pois está interessado em receber a comissão pelo negócio, e sem outra escolha ela aceita. Ainda assim, Stella guarda muito rancor do primo, pois no passado ele e outros garotos a atormentavam por seu pai ter abandonado a família.
filha. Um dia Stella se enfurece e começa a brigar com um dos garotos, porém seu primo não fez nada para ajudá-la. Desde então os dois não se falam e mesmo com E.T. a convidando para sua casa, Stella prefere ficar com Valen em seu antigo lar. Na hora de dormir ela lembra do que sua mãe disse sobre ter conversado com Tom pelo comunicador e resolve testá-lo chamando pelo código Bravo 123. Entretanto, nada acontece e Stella vai dormir com a filha, até que uma voz é ouvida pelo comunicador. Ela reconhece a voz de seu pai, que manda uma mensagem pedindo para ela levar o seu bracelete e um objeto chamado Warp Ball até o acampamento militar Hamasun. Além disso, ele fala sobre uma máquina chamada Tecligênesis e passa várias coordenadas, com Valen gravando tudo pelo celular. Na manhã seguinte, Stella mostra a gravação a Duan Pon e ela diz ter recebido a mesma mensagem ao longo de todos esses anos. Duan Pon acredita que Tom foi parar na dimensão fantasma, descrita na lenda de Dong Hai, onde o tempo passa mais lento que no mundo real. A única maneira de salvá-lo é encontrar o Warp Ball, o artefato que Tom encontrou na floresta, e usá-lo para acionar a máquina Tecligênesis, escondida em Hamasun. Sem hesitar, Stella parte com E.T. e Valen até a floresta, mas antes precisam recuperar o bracelete que está com Len Nun. Chegando em sua casa, eles vão falar com Kong e Stella explica toda a situação para o garoto, que de início se recusa a ajudar, com medo do que seu pai pode fazer. Porém, Stella insiste, dizendo que já percebeu como ele e Len Nun não envelheceram e que isso deve ter relação com o bracelete. Por fim, ela pede mais uma vez a ajuda de Kong para salvar seu pai, e então, quando chega a noite, o garoto resolve tomar o bracelete escondido de Len Nun. Kong aproveita que o pai está dormindo e pega também a sua arma por segurança. Com isso, o grupo parte em direção à floresta e Stella vai até o antigo santuário de Dong Hai, onde encontra o Warp Ball flutuando no local, com seus anéis girando ao redor. Ao colocar o bracelete no pulso, Stella consegue pegar o artefato, mas nesse mesmo instante uma mulher misteriosa aparece diante deles. Para o horror do grupo, ela se transforma em Dong Hai e tenta atacar o trio, que se apressa em voltar ao carro. A criatura se aproxima cada vez mais, então Kong puxa a arma de seu pai e atira, fazendo Dong Hai recuar. Porém, o som do disparo ativa estranhas memórias do seu passado, onde o garoto se vê caindo do céu, com um buraco de bala em seu corpo. Assim que Kong se recupera dessa visão, o grupo segue em direção à Academia Militar de Hamasun e no subterrâneo encontram a máquina Tecligênesis. Stella então tenta falar com seu pai através do comunicador e Tom responde feliz por saber que sua filha está bem. Porém, ele logo descobre que se passaram 30 anos na Terra, enquanto que na dimensão onde está só se passaram 30 minutos. Tom então diz que era um agente da CIA disfarçado que foi enviado para investigar sobre a Tecligênesis e descobrir para que ela estava sendo usada. Ele descobriu que a máquina foi criada com a tecnologia da raça alienígena que criou a estação espacial para onde ele foi levado. Agora será preciso usar o Warp Ball para trazê-lo de volta, com o mecanismo sendo ativado pelo movimento dos dedos de quem estiver usando o bracelete. O problema é que o Warp Ball precisa dos seus 5 anéis de controle, mas 2 deles foram espalhados quando Tom foi transportado. Um deles foi parar no ano de 5000 a.C., na cidade de Dong Hai, enquanto o outro foi enviado ao futuro de 2225. Apesar disso, Stella pretende salvar o pai de qualquer jeito e precisa se apressar, pois a estação especial só tem mais 20 minutos de combustível. Então, com seu grupo da missão formado, Stella aciona o Warp Ball e é enviada para Dong Hai, há mais de 7000 anos no passado. Chegando lá, o grupo vai parar em uma região montanhosa, onde vive uma aldeia perto dali. Porém, do lado oposto surgem outros aldeões que de alguma forma foram infectados por um patógeno e partem atrás do grupo como se fossem zumbis famintos. Stella e os outros correm em direção ao povoado, mas são detidos por um campo de força ao redor do local. Essa proteção foi criada por um dos anéis do Warp Ball, e graças a isso o grupo usa o artefato para abrir uma fenda no portal e se proteger dos aldeões mortos-vivos. Embora não entendam a sua língua, It lembra que esse é um antigo povo que havia sido misteriosamente extinto. Ao que parece, a causa foi o ataque dos zumbis, porém a história foi mudada graças ao anel do Warp Ball. Infelizmente, para o povoado, Stella precisa recolher o anel para fazer a máquina funcionar e conseguir trazer seu pai de volta. Vendo que causará a destruição de inúmeras vidas, ela se recusa, mas Kong pega o bracelete e ao acionar o Warp Ball,
o anel se reconstrói e se une ao mecanismo. Como eles temiam, o campo de força é desfeito e os zumbis partem para atacar o povoado. No meio da confusão, Stella acaba se separando de Valen, que é salva por uma das aldeãs, ao lado de seu filho pequeno chamado Mortin. Com os mortos-vivos mordendo e infectando os moradores, E.T. e Kong se apressam em fugir do vilarejo e acionar o Warp Ball mais uma vez. Stella então se apressa para levar Valen junto, mas a demente percebe tarde demais que ao invés da garota, acabou trazendo Mortin no seu lugar. Stella grita pela filha, mas é levada com o resto do grupo de volta à base de Hamasun. Desesperada, ela tenta ativar a viagem do tempo para resgatar a filha, mas não consegue, pois enquanto estiver incompleto, o Warp Ball só os levará à linha do tempo onde os anéis estão. Agora que conseguiram um deles, falta buscar o outro no futuro, e Stella aciona o mecanismo para fazer a viagem no tempo. Porém, antes que consiga, ela é detida por Len Nun, que aponta uma arma em sua direção e a manda devolver o bracelete. Ela se recusa, mas Len Nun ameaça atirar, pois outra viagem no tempo vai causar ainda mais danos ao mundo. Para provar o que está dizendo, ele leva o grupo para fora da base, onde se deparam com a cidade completamente destruída. Por causa disso, Len Nun manda entregar o bracelete para que possa voltar no tempo e corrigir o que eles fizeram. Ele até mesmo ameaça atirar em Mortin se eles recusarem, porém em um ataque surpresa, Kong tenta desarmar o pai e manda o grupo acionar o Warp Ball. E.T., Stella e Mortin partem para o futuro, mas antes eles ouvem o disparo da arma de Len Nun, indicando que um dos dois foi atingido. Segundos depois, os três vão parar em uma fábrica abandonada, onde são cercados por um grupo de jovens segurando armas futuristas. Eles tentam explicar como foram parar ali, mas são desacordados pelo grupo e algemados. Minutos depois, Stella e E.T. acordam e a líder do grupo vai falar com eles, dizendo que precisam da sua ajuda para ativar a Tecli Gênesis. Eles contam que anos atrás, em 2024, a cidade foi atacada por um enorme kaiju e as forças armadas não conseguiram eliminá-lo. Foi então que o exército americano resolveu intervir e lançaram uma bomba na região, causando a destruição do monstro, mas também o fim de Udon-hai. Foi então que das suas cinzas, uma nova cidade foi construída sob o nome de New Yudown. Entretanto, na capital da cidade, um governo totalitário foi estabelecido e todos os recursos foram tomados do povo. Para combater o governo, esse mesmo grupo de jovens se uniu em uma rebelião, mas dias depois a cidade sofreu outro fenômeno estranho. Do céu surgiu uma enorme explosão, que criou portais dimensionais por onde dinossauros e outras feras saíram. Foi através dele também que o segundo anel do Warp Ball apareceu, criando um campo de força ao redor da velha indústria. Graças a isso, o grupo se manteve jovem por muitos anos e conseguiram criar sua base, ficando protegidos dos ataques vindos da capital. Enquanto se organizavam para a batalha, eles descobriram sobre a Tecli Gênesis e, usando engenharia reversa, criaram uma réplica da máquina. Mesmo assim, eles não conseguiram fazê-la funcionar e por isso precisam do bracelete e do Warp Ball de Stella para mudar o seu futuro. Após ouvir tudo, Stella e E.T. decidem ajudar o grupo rebelde, mas a sua prioridade continua sendo salvar Valen. Enquanto isso, no tempo presente é revelado que Len Nun foi atingido pelo disparo da arma, e Kong se desespera, buscando uma maneira de salvar o pai. Porém, em seus momentos finais, E.T. conta que não é o seu pai verdadeiro, e sim que o encontrou na floresta de Don-hai. Nos anos 60, o exército americano invadiu a Academia Hamasun e usou alguns moradores para realizarem testes com a Tecli Gênesis. Len Nun foi um dos escolhidos e lá conheceu a jovem Lo-Wan, com os dois se apaixonando e planejando fugir dali. Um dia os dois foram levados para um teste, mas Len Nun fingiu estar passando mal e distrai os cientistas, dando a chance de Lo-Wan se libertar e roubar o bracelete da máquina. Em seguida, ela acionou o Warp Ball, mas os soldados foram levados juntos e em meio à viagem temporal, Lo-Wan foi atingida por um disparo. Len Nun tentou ajudá-la e os dois tentam usar o Warp Ball outra vez, mas a máquina colapsou, causando impactos em todas as linhas temporais. Foi graças a isso que o passado, presente e futuro foram afetados, gerando um enorme caos em toda a linha cronológica. Apesar disso, Len Nun e Lo-Wan conseguiram fugir para o ano de 1969, mas a jovem foi afetada pelo processo e se transformou em um monstro que seria conhecido como Don-hai. Desde esse dia, Len Nun tentou encontrar uma maneira de salvar Lo-Wan, o que o levou a criar o ritual da aldeia,
para alimentá-la durante esse tempo. Foi nesse momento também que Len Nun encontrou Kong e salvou sua vida, após ele também ter sido transportado pelo colapso temporal. Depois de revelar a verdade, Len Nun pede para ser deixado na floresta para que seu fim seja ao lado de Lo Wan. Kong obedece e, ao saber a verdade, ele está disposto a descobrir de onde vem e qual o seu verdadeiro passado. De volta ao futuro, o grupo rebelde decide fazer um teste com o Warp Ball, usando um dos dinossauros capturados em uma gaiola. Ao ensinar a líder como acionar a máquina, ela consegue mandar o monstro para outra linha do tempo e tenta trazê-lo de volta. Porém, apenas a sua gaiola reaparece, e segundos depois o monstro surge no ar e por alguma razão se teletransporta para vários lugares. Por causa disso, a criatura vai atacando os membros da rebelião dentro da base, ao mesmo tempo em que do lado de fora, o exército da capital vê que o local está desprotegido. Eles aproveitam a chance e começam a lançar torpedos com gás venenoso, que rapidamente se espalha em todo o local. Enquanto os rebeldes tentam entrar para avisar ao grupo, a sua líder está com E.T. e Stella tentando fugir do dinossauro. A criatura se prepara para atacar, mas atrás dela surgem mais rebeldes, prontos para atirar. Stella então pega o bracelete e aciona a Warp Ball, fazendo o dinossauro congelar no ar e dando a chance dos rebeldes a eliminarem com as suas armas. Eles enfim conseguiram se livrar de uma ameaça, mas outra surge quando os rebeldes do lado de fora estão sendo eliminados devido ao gás venenoso. Stella acha melhor levar todos para outra linha do tempo, mas o grupo se recusa, pois este é o tempo original e eles precisam protegê-lo. A líder do grupo então sugere que usem a tecla Gênesis para Stella voltar ao seu tempo e desfazer as mudanças causadas pelas viagens temporais. Ela leva todos ao laboratório e, através de um holograma, ela mostra o estado atual da linha cronológica, repleta de desvios pelas mudanças no tempo. Se Stella conseguir voltar ao tempo antes da máquina ser usada pela primeira vez, ela poderá impedir essas mudanças e deixar a linha temporal intacta. Com isso, o passado será mantido, mas o futuro será desconhecido, cabendo aos próprios humanos definirem seus rumos. Ela aceita fazer isso, porém E.T. resolve ficar, pois acredita que pode ajudar os jovens a superarem a rebelião e lutar por uma causa nobre. Stella fica surpresa com a atitude do primo e o abraça, com os dois enfim se reconciliando das mágoas do passado. Finalmente, o grupo lhe entrega o último anel para reconstruir o Warp Ball, e agora ela pode viajar para qualquer ano do tempo. Além disso, a máquina também mostra as pessoas que foram parar em linhas do tempo distintas, e com isso Stella descobre onde Valen está. Por causa do colapso temporal, a garota e a mãe de Mortin foram parar no ano de 2024, no mesmo dia em que o Kaiju atacou a cidade. As duas se veem dentro de um escritório, mas a aldeã começa a se sentir mal, e Valen descobre que ela foi mordida por um dos infectados. Por sorte, a garota encontra um medicamento e espalha pelo ferimento, conseguindo retardar a infecção. Entretanto, subitamente aparece um policial infectado, junto com um dos aldeões da vila, que também foram transportados para esta linha do tempo com o colapso. Temendo que a filha esteja em perigo, Stella aciona o Warp Ball e parte junto com Mortin até o tempo presente, onde encontra Kong. O garoto conta sobre o que houve a Len Nun e Stella lamenta mais essa perda, mas ela pede a sua ajuda para salvar Valen, que está no ano de 2024. Kong aceita ajudar, porém ele toma o bracelete e aciona a viagem do tempo, mas dessa vez indo para o ano de 1976. Chegando lá, os três vão parar em um colégio tomado pelo caos total. De acordo com as lembranças de Kong, ele era um dos alunos que foi eliminado e logo reencontra seu melhor amigo, tentando fugir de policiais e revoltantes armados. Kong junto a Stella e Mortin ajudam o grupo de alunos a fugir, mas em um dos corredores eles veem o colapso temporal acontecer. Com toda a linha cronológica bagunçada, passado e futuro começam a emergir, e por um instante Stella vê Valen tentando se esconder dos infectados. Ela então pede a Kong para levá-los até a garota, mas segundos depois, os alunos são atingidos pelos criminosos e eliminados na frente do garoto. Furioso, Kong retrocede o tempo mais uma vez e tenta ajudar os amigos
amigos a fugir do seu trágico destino. Porém, o colapso temporal só piora e de repente uma nave vinda do futuro, que estava prestes a eliminar o grupo rebelde, é transportada ao passado e explode em frente ao colégio. A explosão elimina os alunos, enquanto o melhor amigo de Kong é atingido por um estilhaço em seu corpo. O garoto então o ajuda a fugir, porém eles vão parar em um beco, onde são cercados pelo grupo de criminosos. Não tendo para onde fugir, Kong devolve o bracelete e o artefato a Stella, junto com a câmera fotográfica que seu amigo estava usando. O garoto decide ficar em sua linha temporal e ajudar seus colegas a enfrentar a invasão, enquanto Stella leva a prova dos crimes cometidos contra eles. Stella então se despede do amigo e aciona a máquina, indo parar em 2024 junto com Mortin. Porém, assim que chega nessa linha do tempo, ela percebe que também foi atingida pela explosão e está gravemente ferida. Pouco depois, ela encontra Valen escondida no escritório e fica feliz ao se reunir com sua filha. Infelizmente, a aldeã não teve a mesma sorte e enquanto protegia a garota, ela acabou sendo mordida pelos dois infectados. Do outro lado da sala, Mortin escuta a voz de sua mãe, mas quando ela surge, já se tornou um zumbi e não reconhece o filho. O garoto chora ao ver a mãe naquele estado, mas não há nada que possa fazer e Stella aciona o Warp Ball, levando seu companheiro com ela até o tempo presente. Ao retornarem para Ramassun, Stella tenta ativar a Tecli Gênesis e seguir o plano de corrigir toda a linha temporal. No entanto, ela fica cada vez mais fraca por causa do ferimento e pede a Valen que faça isso em seu lugar. A garota então usa o comunicador e pede a ajuda de seu avô Tom para saber como acionar a máquina. Tragicamente, eles não poderão trazê-lo de volta, mas Tom não se importa e ensina a neta como acionar a Tecli Gênesis e corrigir a linha temporal. Entretanto, Don Hai surge dentro da base e tenta atacar a garota, mas Mortin pega uma barra de ferro e se coloca na frente para protegê-la. Valen então segue as orientações do avô e após colocar o bracelete na máquina, ela aciona a Tecli Gênesis. Ao fazer isso, uma singularidade em forma de buraco negro começa a sugar todas as falhas na linha temporal. Estando prestes a perder a consciência, Stella escuta as vozes de seus pais falando com ela, dizendo que tudo ficará bem, e então ela cai em um sono profundo. Algum tempo depois, Stella é acordada por Valen, tendo voltado à sua linha do tempo original. Ela fica feliz ao ver que a filha está a salvo, assim como Mortin, que é acolhido como novo integrante da família. Mais tarde, Stella vai visitar sua mãe no hospital e conta sobre tudo o que aconteceu. Ela lamenta não ter conseguido trazer o seu pai de volta, mas do Ampon tem esperança de que algum dia eles irão se reencontrar mais uma vez. Dias depois, Stella resolve ficar em sua antiga aldeia, junto com Valen e Mortin, que está se adaptando à nova realidade. Nesse momento, Valen pergunta se eles vão encontrar seu tio Iti novamente, mas ele está muito longe no tempo, ajudando os rebeldes a reconstruírem o mundo no futuro. Apesar disso, Stella ainda está com o bracelete e o Warp Ball, que ela guarda no antigo escritório de seu pai. Ao mexer no objeto, a jovem mãe parece ter uma ideia de como trazer seus entes queridos de volta, mas se ela conseguiu fazer isso ou não, é um mistério oculto no tempo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!